Olá, espero que vocês estejam todos bem nessa quinta-feira. Muito obrigado ao Mir Macena por ter me convidado para o Festival Internacional de Tecnologia e Comunicação, um evento que cresce muito no Brasil, não só no Brasil, né, está atingindo outros países também. Então, Almir Macena, meu muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que esse Festival Internacional de Tecnologia e Comunicação cada vez mais vai ganhar forma, vai ganhar corpo, vai ganhar musculatura, vai se desenvolver muito. E boas comunicações, informações, esse networking é muito bem-vindo, né? Já que estamos falando de um festival que angaria vários setores, várias plataformas, com certeza imperdível para o telespectador, para o consumidor, para as empresas, para todas as pessoas, né, que de alguma forma direta e indireta farão e fazem parte dessa cadeia. Queria agradecer ao Sistema União, em nome do Almir Macena, como eu falei, aos patrocinadores que também viabilizam um tipo de evento com essa amplitude. Então, muito obrigado aos patrocinadores. Eu me coloco à disposição aqui para que for necessário, para que a gente possa interagir, trocar informações, já que eu estarei falando de um setor extremamente importante, no setor não só brasileiro, mas no setor mundial, que é o agronegócio. No Brasil, o agronegócio participa de 25%, 26% do PIB nacional, e creio que esse número irá crescer, podendo chegar a 30%, 31% do PIB nosso brasileiro, em termos de economia mais ampla falando, né? Eu vou falar do agronegócio 4.0, o que vem por aí, e na verdade a gente já poderia estar falando do agronegócio 5.0. Recentemente agora tivemos a questão dos nossos leilões da plataforma nossa de internet, de 5.0, do 5G. Então isso vai fazer com que a gente tenha, além da velocidade ser muito maior, a gente vai conseguir ter uma latência, que é o poder de estarmos conectados com máquinas, ferramentas, num plug só, tá? Numa tomada de decisão só, a gente vai ter um poder de conexão, de conectividade, de alcance muito maior. Então não é só de velocidade, latência também é muito importante quando a gente fala desse agronegócio 4.0 ou 5.0. Eu gostaria de frisar aqui, já que a gente está falando de um leilão que não foi de arrecadação financeira, mas principalmente visando a plataforma de infraestrutura, já que a infraestrutura é algo extremamente importante e é o nosso calcanhar de Aquiles para o agronegócio. Creio que o nosso ministro de Infraestrutura esteja fazendo um trabalho excepcional quanto à questão da infraestrutura, não só dos modelos modais de transporte e logístico que estão chegando aí, sendo implementados cada vez mais, sejam eles as ferrovias, as hidrovias, e olha que a gente ainda não está nem explorando Telespires, Rio Madeira. São vários Mississippis dentro aqui do Brasil que a gente pode explorar. Mas vamos falar um pouquinho depois de ferro-grão, desse transporte ferroviário, desse modelo
né, desse modal de transporte ferroviário tão importante para o nosso país, para escoar grãos, commodities, num futuro muito próximo, ajudando não só as commodities, mas produtos acabados também. Vai ser um elo muito importante, já que esse ano, muito provavelmente, o Arco Norte, ou seja, todos os portos do lado norte do país, vão estar exportando mais que o eixo sul, tradicionalmente exportador no Brasil. Ou seja, uma mudança para melhor, já que os nossos grãos se encontram mais na parte centro-norte do nosso país. Um país vasto, muito rico por sinal. Então a gente está falando um pouco de transportes ferroviários, transportes hidroviários, o rodoviário, já que a BR-163 foi feito, isso nos ajuda muito no escoamento dos grãos. A gente poderia estar falando também do transporte modal marítimo, de transbordo, muito importante também, já que a gente tem uma costa muito avantajada nesse belo país, né? E também os ductos, que para levar gases líquidos ajudariam muito, né? E irão ajudar muito. Prova disso é Manaus, a única capital que a gente não consegue ter acesso ainda à via rodoviária. Por que eu estou falando disso? Porque eu estou falando que a conectividade, a internet, a tecnologia ajudarão a gente a fazer toda essa conexão logística de infraestrutura. E o que isso acarreta? Diminuição muito do frete, da questão logística, que pode impactar em termos de 20%, 30%, fazendo com que a gente seja extremamente competitivo. Hoje, esse ano, na verdade, a nossa soja consegue ser até mais competitiva, uma das primeiras vezes, em termos de custo final, quando a gente coloca no porto, em relação a outro player extremamente importante para o mundo, que é os Estados Unidos. Então, isso é apenas um exemplo da soja, que tem um papel muito importante no agronegócio brasileiro, tá? O Brasil, em termos de agricultura, de alimentos, hoje consome 70% da água doce, e em termos de terra, em torno de 40%. Então a gente explora, pega, consome e usa essas quantidades. 70% de água doce, em torno de 40% da terra. Então nós temos muita capacidade, somos privilegiados pelo solo, pelo clima, pela terra, pelos biomas. É um país de uma biodiversidade gigantesca. Estamos falando do país que não é o problema do mundo, e sim a solução do mundo, quando falamos de sustentabilidade, quando falamos de uso de crédito de carbono. E acho que a gente tem que jogar um pouco mais, minha opinião, na ofensiva. É muita fake news que vem da Amazônia, porque fazemos isso, que fazemos aquilo. Na verdadeira mensagem por detrás disso são as barreiras comerciais. Não somos o problema, repito, somos a solução. E cadê o dinheiro do crédito de carbono que os países ricos, como Europa e Estados Unidos, iriam nos dar? Temos potencial para fazer de tudo, seja plantas com proteínas de inseticida, deixamos matas, árvores em pé, e assim mesmo conseguimos produzir uma quantidade muito grande de alimentos. Saímos de 70 milhões de toneladas de grãos lá nos anos 90 e estamos muito próximo de atingir 300 milhões de toneladas de grãos nesse ano. Em muitos setores
a gente diminuiu a área plantada. Um exemplo é o algodão. A gente chegou a diminuir quase 50%, 60% da área plantada nos últimos 10, 12, 15 anos. Contudo, a nossa produtividade de hoje é 5 vezes maior, em alguns casos 6 vezes maior do que plantávamos há 1, 2 décadas atrás. Isso é questão da tecnologia, isso é questão da mão de obra, isso é questão dessa geração nova que também agora chega ao agronegócio. E quando nós falamos do agro, quando a gente compara a idade média de gestores do agronegócio na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos falando de uma idade média de mais de 70 anos. Quando a gente compara isso com o Brasil, temos uma geração jovem de 30, 40 anos chegando nos congressos como esse, Almir e demais públicos e patrocinadores que nos proporcionam. A gente chega a ter nesses congressos, quando a gente fala de sistema financeiro, do agronegócio, de zootecnia, de agronomia, de veterinária, público jovem, engajado, interagindo. Então temos um potencial gigante pela frente. Esse agronegócio 4.0, 5.0 vai nos trazer oportunidades gigantescas, já que estamos falando de desenvolvimento de softwares, de interconexão da fazenda, da produtividade, da eficiência, com respeito ao compliance para com o meio ambiente, as comunidades que se envolvem diretamente e indiretamente com isso, a sustentabilidade, ao crédito de carbono. Isso tudo o Brasil vai conseguir fazer, e de uma forma muito importante. Acho que a gente tem que aproveitar muito essa década, essas próximas décadas vindouras. Seremos um player extremamente importante para a segurança alimentar do mundo, ok? Estamos vivendo o pós-pandemia, vamos assim pensar, torcer, já que estamos com índices menores do que passamos nesses últimos 2 anos. Esse pós-pandemia está nos trazendo alguns problemas na cadeia de suprimentos, supply chain, mas isso não é só no Brasil, isso é a nível mundial, isso não é apenas num setor, são vários setores. Isso envolve problemas do mercado de capitais, problemas de mercados de consumo, mas isso tudo é uma fase de transição. A gente tem que achar um parâmetro, mas isso tudo é pós-pandemia, tá? Isso irá passar também. Quando a gente fala desse agro 5.0, quando a gente fala disso tudo que a gente está vendo para os próximos anos, já que a gente vai ver agora uma infraestrutura, esse desenho, esse dinheiro arrecadado no governo sendo investido em infraestrutura, em tecnologia, o que nós do agro estamos buscando, na verdade, com tudo isso? Nós estamos vendo o uso de robótica cada vez mais nas indústrias do agronegócio, dentro das empresas que produzem alimentos. Então, robótica é um fator. O rastreio desses produtos, dessas matérias-primas, o uso de sensores. Lembra que eu falei da latência? Sensores também, a gente vai ver cada vez mais entrando com esse agronegócio 5.0. Isso dá mais dinâmica, segurança, eficiência no método de se aplicar as coisas, não só de produzir os alimentos, mas de jogar e colocar um herbicida, um fertilizante, uma semente,
ou fazer cortes de proteína animal dentro de um frigorífico de uma forma mais assertiva. Então eu estou falando de uma automação do sistema de uma forma muito mais segura, rápida, precisa e eficiente. Então a gente consegue produzir 1 quilo de alimento, 1 tonelada de alimento, seja ele proteína animal, seja ele proteína vegetal, em menor espaço de tempo, com menores custos, com segurança e eficiência. Para isso tudo, a gente precisa de gestores. Então a gestão de pessoas, de profissionais que vão conduzir tudo isso é muito importante. A gente vai entrar cada vez mais em modelos onde a biotecnologia será de extrema importância, finalizando nas grandes fazendas da próxima geração. Essas fazendas da próxima geração serão o gargalo disso tudo, com drones, conectado aos consumidores, conectadas aos modais de transporte, produzindo com eficiência. Quando eu falo essas fazendas, eu estou falando de grãos, estou falando de unidades de negócio que podem ser da indústria de saúde animal, da saúde, da nutrição animal, então fábricas de ração, frigoríficos que processam seus alimentos. Então estou falando de várias bases de unidades de negócio. Então eu falei de robótica, falei de rastreio, falei de sensores, de automação de sistema, de gestão, de biotecnologia e essas fazendas da próxima geração. Por que isso? Não esqueçamos que provavelmente em 2050 a gente irá atingir no globo terrestre 10 bilhões de pessoas. Então, como fazermos para alimentar toda essa turma? A gente tem um povo asiático, a Ásia, principalmente China e Índia, que até pouco tempo atrás passaram problemas de fome, hoje se desenvolveram e continuam se desenvolvendo. O que eu falo em se desenvolver? Estão ganhando poder aquisitivo. Quando você ganha poder aquisitivo nessa classe média, especialmente, ou classe D, se eu posso falar, subindo para classe C e B, depende da demografia de cada país, elas vão consumir melhor os alimentos, com mais qualidade, com mais caloria, ou seja, proteína. E cadê o Brasil nisso? Cada vez mais presente. Temos área, temos poder de clima, temos água doce, uma bela de uma costa, vários biomas. Precisamos apenas de algumas regulamentações. Precisamos estar cientes que o Brasil é um importante player. Assumirmos o papel que temos de vocação, que é o agronegócio, cada vez mais. Não temos que ter vergonha. A gente produz commodity. Sim, com muito orgulho. Países ricos produzem commodity, como a Austrália, como os Estados Unidos. E temos condições de produzir não só commodity. Com essa tecnologia 5.0 conseguiremos estar conectados com a commodity produzida no centro-oeste brasileiro, Goiás, sul do Pará, Mato Grosso do Sul, o pujante Mato Grosso, tá? Vamos exportar para o Arco Norte, vamos trazer para importantes mercado consumidor no Sudeste, com suas indústrias. Vamos conectar a nossa economia doméstica, nosso mercado interno,
vamos agregar valor e vamos exportar cada vez mais com eficiência, sempre com compliance. Quando eu falo grãos, estou falando de milho, soja, estou falando de algodão. Não esquecemos não vamos esquecer do açúcar, da laranja, do café, que somos tão fortes. Todos nós sabemos do que envolve o nosso país em termos do agronegócio, como são capazes dessas áreas frutíferas de grãos, o que produzimos de frango, de carne suína, de carne bovina, o potencial que temos para explorar nesse vasto mercado. Hoje produzimos também transgênicos. Então, dessas 300 milhões de toneladas, a gente produz os GMOs, aqueles que são grãos livres de transgenia, mas também produzimos transgênicos. Olha a capacidade que a gente tem. Seremos um importante, já somos, mas seremos ainda mais um importante player desse mercado para a segurança alimentar. Olha esse momento pós-pandêmico, alguns lugares faltando alimentos. Olha quanto é importante o Brasil. Olha quanto é importante o Brasil. Isso ainda estou falando sem o nosso sistema estar engajado na questão do retorno de investimento quanto ao crédito de carbono, porque produzimos com sustentabilidade. Imagine esse dinheiro vindo quando conseguirmos ter acesso ao crédito de carbono que tantos europeus, americanos tanto falam. Esse dinheiro virá para o Brasil, será investido. Grandes empresas, corporações já estão fazendo esse movimento. Apenas acompanhem, seja no LinkedIn ou tantas outras plataformas de nível profissional, quantas boas informações que a COP26 trouxe para o Brasil. Nós não somos parte do problema, somos a parte da solução. Somos exportadores, sim. A gente tem uma capacidade para isso. Seremos talvez o único país a ter superávit com a China. Eu falo a China devido a seu importante papel hoje que ela desenvolve para a economia global. Ela não só produz muitas coisas, mas ela também demanda muitos produtos a serem consumidos pela sua população que cresce, como eu já falei, quanto à questão do seu nível aquisitivo. Ganha mais dinheiro, vai consumir mais proteína no seu primeiro momento, vai cuidar mais da alimentação. Então o Brasil tem um papel importante, hoje um grande parceiro comercial para o Brasil, a China. Superávit com a China, gente. Esse é o Brasil, que poucos têm informação. Esse é o Brasil que tem uma economia familiar de extrema importância, que precisam estar conectadas, organizadas a essa tecnologia 5.0, a esse agronegócio 5.0, 4.0, 5.0 chegando. Essa economia familiar, não é só o Brasil não, os Estados Unidos também têm, só que eles são organizados, têm poder de lobby. É isso que a gente tem que trazer junto, essas pequenas propriedades, trazê-las ao mundo de acesso ao mercado financeiro, fazer com que elas tenham o direito de posse, como já está sendo feito. Eles tendo esse poder de posse, uma matrícula, uma inscrição, eles não ficam à margem. Eles conseguem estar no jogo, a ter acesso aos créditos, a se desenvolverem ainda mais. São milhões de famílias e propriedades
de microempresa que fazem parte da economia familiar, que terão que estar junto desse agronegócio, dessa cadeia pujante do mercado brasileiro. Somos o maior produtor de comida halal do mundo. Não esquecemos, não vamos esquecer aqui que os islâmicos são quase 2 bilhões de pessoas no mundo. E é o Brasil que é o maior produtor de comida halal do mundo. Olha a importância disso. Segurança alimentar, cada vez mais vamos falar disso. Olha o pós-pandemia. Teremos aí alguns meses vindouros ainda de 2022 de dificuldade, não só no Brasil, no mundo todo, para a gente achar um eixo, um parâmetro, para que a gente volte a ter uma equalização, um equilíbrio no mercado de proteína animal e vegetal no mundo todo. A cadeia de suprimentos, esse suprimento vai ter que chegar para a gente produzir, então vamos equalizar tudo isso. Mas como é importante a segurança alimentar. Essa tecnologia 5.0, esse agronegócio 4.0, 5.0, eu estou falando 5 porque tem alguns lugares já na Europa que a gente fala em 6.0. É que quando a gente fala no Brasil, um país continental, é diferente. Mas chegaremos lá também. Da importância daquilo que eu te falei, que eu falei para vocês, da robótica, dos sensores, da latência, da velocidade, da conectividade dessa fazenda do futuro, dessas plantas, dessas unidades de negócio do futuro, tá? Porque nós iremos ver um processo cada vez maior de desmaterialização. O que é isso? Antigamente, o que a gente tinha? Um exemplo para vocês. A gente tinha um televisor, a gente precisava ter um rádio, a gente precisava ter um aparelho de vídeo. Hoje a gente consegue ter tudo isso num único aparelho, num smartphone. Isso é desmaterialização. No agronegócio, através dessas tecnologias novas chegando, com essa infraestrutura cada vez mais sendo desenvolvida e implementada no nosso país, nós teremos a desmaterialização no agronegócio. O que é isso? A gente vai conseguir produzir num único produto, termos num único produto, o uso de insumos, mas que serão finalizados num único produto. Isso é a desmaterialização de um produto. Vários setores fazem isso e veremos cada vez mais no agro. Muitas coisas sendo usadas de uma forma mais eficiente, mais harmônica, para termos um produto acabado com uma finalidade maior. A gente vai agregar valor. Isso é a desmaterialização. Quem traz isso é a conectividade, é a tecnologia. E veremos isso no agronegócio. Então é a produtividade, né? A materialização nada mais é que uma maior produtividade. Menos uso de determinadas coisas, ou uso mais eficiente, melhor dizendo, para uma maior produtividade. É isso que a gente precisa. É importante a gente falar aqui da regularização fundiária da Amazônia. Quantas fake news da Amazônia, né? Pulmão do mundo. Não, pulmão do mundo são os mares. Mas, claro, é um ativo de grande valor mundial, que é a nossa, a brasileira Amazônia.
Então precisamos regularizá-las. Tem muita terra lá que não tem dono. A gente tem que pôr um compromisso. As classes políticas, empresariais, têm que estar olhando para dentro dos nossos interesses. Essa regularização é de extrema importância para que a gente possa crescer, explorá-la de forma sustentável, ajudando principalmente a comunidade que lá vive, os índios, os ribeirinhos, mas também as indústrias que irão explorar e trazer retorno financeiro, econômico e cultural para aquele grande ativo do nosso país, que é a floresta amazônica. Essa regularização é de extrema importância. O maior ativo natural do mundo, temos que ter um olho aguçado, fazer investimentos pautados, estudados, debruçados, com muito carinho e atenção nesse diferencial, nesse ativo que possuímos. Isso nos trará prêmios por sustentabilidade. Como eu já falei, a gente está vendo cada vez mais players multinacionais brasileiras e também outras que não são brasileiras, mas que exploram não só o mercado nacional, mas o mercado global, fazendo parte e fazendo investimento, já olhando para essa questão do crédito de carbono. Vamos jogar sim cada vez mais na ofensiva com isso daí. Precisamos. O Brasil precisa colher frutos disso. Um detalhe, apenas um exemplo. Para cada 2,8 de hectare de laranja plantadas no nosso país, 1 hectare é preservado. Nenhum lugar do mundo tem isso. Pra você produzir açúcar, você tem um compliance gigante por detrás para respeitar as regras de sustentabilidade e tantos outros fatores. Só o Brasil tem esse poder. Só o Brasil tem esse poder. Não estou falando nem de Amazônia, hein? Olha o nosso potencial. Que esse ferrogrão também saia do papel, que a gente possa ter um equilíbrio e uma união nesse advento que o agronegócio 5.0, posso dizer, está chegando com o leilão na semana passada realizada, e que a gente possa trazer pujança, prosperidade para o povo brasileiro. Então é uma década importante que o Brasil está por vir. Poderemos crescer sim em taxas de 3,8, 4,4, 4,5 do nosso PIB em termos de economia geral. E o agro vai crescer em torno de 8, 9, 10% sim, respeitando o meio ambiente, mas temos que fazer o nosso papel. Então é comunicar, como aqui o festival está fazendo. Parabéns, Almir. Eu me despeço dando um abraço a todos vocês, me colocando à disposição. Sou médico veterinário, Adriano Fontana, podem me ver lá no LinkedIn, o Almir tem meus contatos. É um momento de muita esperança, próspero para o Brasil. Vamos explorar essa questão de infraestrutura, esses modais logísticos, essa tecnologia, que com certeza a gente verá um país muito melhor, mais próspero, mais rico, sustentável, forte,
não só no cenário interno, mas também para o mercado mundial. Muito obrigado, um abraço, uma ótima quinta-feira para todos e até lá. Tchau, tchau.